Shalom Haverim, Parashat Toldot. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham. Avraham holid et Yitzhak. E essas são as gerações de Yitzhak, filho de Avraham. Avraham gerou a Yitzhak. Repare que é uma repetição aqui. Yitzhak, filho de Avraham. Avraham gerou Yitzhak. Um dos motivos que há essa repetição aqui é o seguinte. As pessoas da época falavam o seguinte. Não. A Sara engravidou do faraó. Lembra lá quando Avraham foi para o Egito e aí ele falou para os egípcios que a Sara era irmã dele, ela foi pega à força, então ela engravidou do faraó. Outras pessoas diziam também, não, a Sara engravidou do Avimelech. Teve também um outro episódio que Avraham pensou em ir para um local com a Sara, ele falou, ela é minha irmã, e aí o Avimelech pega ela, leva para casa dele, ele não tem relação com ela, está escrito explicitamente que ele não encosta nela, mas as pessoas falavam, ela engravidou de Avimelech, porque eles falavam que o Avraham não conseguia engravidar ela, etc. Falavam isso. Havia outro grupo de pessoas também, era pior ainda esse tipo de opinião. Eles falavam, não, a Sara engravidou de um espírito. Porque está escrito lá que o Eterno apareceu para Avraham na tenda, o Eterno apareceu não materializado, e aí Avraham levanta os olhos e vê 3 homens vindo diante dele. O Eterno aparece não materializado, mas os 3 homens aparecem materializados, que são 3 anjos. E aí eles falam, daqui a 1 ano a Sara vai engravidar, tem um filho seu, Avraham. E aí depois de 1 ano está escrito, o Eterno se lembra de Sara e ela engravida de Avraham, e ela gera um filho para Avraham, e gerado por Avraham, tá bom? Mas as pessoas, elas ignoravam essa parte e falavam, tá vendo só, Bruno? Tá vendo aqui, ó. Deus se lembrou de Sara e ela engravidou. Então foi um espírito que engravidou ela. Daí é a prova de que um espírito futuramente engravidaria uma tal virgem casada e geraria um filho, que esse filho, etc. Essa era a opinião erroneamente colocada na época, baseando-se nessa parte do trecho, falando ela engravidou de um espírito. Mas a Torá ela enfatiza muitas vezes aqui é uma delas. Filho de Avraham, Avraham gerou ele. Também há outras opiniões que o Yitzhak nasceu com a fisionomia muitíssimo parecida com o pai, para que não haja nenhuma dúvida de que foi o pai mesmo que gerou e não outro. Um pouco mais na frente, no versículo 22 em diante, Rivka, esposa de Yitzhak, ela é estéril. O Yitzhak ele faz tefilá para o Eterno e ele pede para que ela engravide, ela engravida e tal, de gêmeos. E aí esses gêmeos começam a brigar dentro dela, eles começam a ficar brigando dentro dela. E aí está escrito, versículo 22 em diante, que ela vai interrogar o Eterno para ver o que está acontecendo. E aí o Eterno fala, 2 nações adentro de você serão grandiosas. Tá bom? Depois dê uma olhada no contexto ali. Há também um outro comentário no profeta Ovadia, capítulo 1. Ele fala assim, a casa de Jacó é como um fogo, eu vou falar direto na tradução, tá? A casa de Yosef é como uma chama, e a casa de Esaú, é como uma palha. Então, Yaakov e Yosef são como uma chama que queimam e acabam com essa palha, que é o reinado de Esaú. Tá bom? Depois dê uma olhada no contexto ali, Ovadia, capítulo 1. Que tipo de interrogação que foi essa que ela fez? Ela foi até a tenda de Shem e Ever. Shem é o filho de Noé. Noé saiu da arca com 3 filhos, Shem, Ham e Yafet. Então, esse Shem vem os semitas. Ele manteve o idioma hebraico e aramaico original firme, entendeu? Ele ensinou muito disso para as pessoas que iam até essa tenda estudar e também estudou muita Torá com essas pessoas. A Torá ainda não havia sido entregue, mas sabemos que essas pessoas sabiam da existência da Torá, da influência da Torá, mesmo antes dela ser entregue. No próximo tema, colocando na tela, Vayeshev Yitzhak beGerar, e se estabeleceu Yitzhak em Gerar. Essa palavra Gerar significa peregrinação, vem da palavra Ger, peregrino, um local de peregrinações. Agora na coluna de baixo aqui, ó. Vaishalu anshei hamakom leishto, vayomer, Ahoti hi, ki yare lemor ishti, pen yaharguni, anshei hamakom al Rivka, ki tová mar'ahi. Traduzindo. E perguntaram os homens do local pela mulher dele, e disse, minha irmã ela é, porque temeu dizer que é minha esposa, para que não me matem os homens do local por causa de Rivka, porque
boa de aparência ela é. Tradução bem ao pé da letra, tá? Depois, deem uma olhada no contexto, o que está acontecendo é, ele chega nesse local e aí o rei Avimelech, o rei daquele local chamado Avimelech, está escrito que ele era Pilistim. Decore isso que eu vou te falar agora, Pilistim, tá? E aí tá, no decorrer da história, esse Avimelech, rei Pilistim, ele olha pela janela e vê o Yitzhak brincando com a Rivka. Uma brincadeira entre namorados, entre marido e mulher, coisa que marido e mulher sabem que tipo de brincadeira que estava acontecendo entre eles. E esse rei, ele olha pela janela e vê e fala, então você falou que ela era sua irmã, mas ela é sua esposa, né? E aí tem todo o decorrer da história, tá bom? Duas coisas aqui. Em algumas traduções estava escrito, eu dei uma pesquisada, eram bem poucas, estava escrito que Yitzhak estava zombando de Rivka. Tradução errada, tá bom? Ele não estava zombando dela, estava brincando, uma brincadeira saudável entre marido e mulher ali, né? Coisas de marido e mulher, tá? Não estava zombando, não. Quem tinha essa tradução, totalmente errado numa coisa dessa. Mas o ponto principal aqui é, rei Pilistim, é daí que vem a palavra Palestina. A época que esse vídeo aqui está sendo gravado, aconteceu uma guerra que já acabou, né? Na época que está sendo gravado, essa guerra acabou, mas aconteceu uma guerra em Israel, na faixa de Gaza. Um grupo de guerrilheiros chamado Hamas atacou Israel, e aí esse Hamas correu para a faixa de Gaza, começou uma guerra ali e tal, e aí começaram a falar que aquele local da faixa de Gaza se chamava Palestina, e aquelas pessoas ali eram palestinos. Na verdade, eu não vou falar nesse assunto agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. As pessoas que moravam na faixa de Gaza, o local se chama faixa de Gaza, e as pessoas que moravam eram árabe, sírio, libanês, israelense, americano, brasileiro, turco, entendeu? Eram essas pessoas, não palestinos, entendeu? De onde vem essa palavra palestino? Das escrituras sagradas. E ele é citado nos livros de Bereshit, Gênesis, livro de Shoftim, Juízes, e Samuel também. Lembra lá do Golias que lutou com Davi? Então, palestino. Esses são os líderes palestinos da época, de acordo com as escrituras sagradas. Essas pessoas foram extinguidas em torno dos séculos 7 e 6, antes da Era Comum. No ano de 722, antes da Era Comum, eles foram subjugados pelo Império Assírio, e no ano 604, antes da Era Comum, pelo Nabucodonosor II. Então, esses palestinos aqui, esses Pilistim das Escrituras Sagradas, eles foram extinguidos nessa época. Acabou nessa época. O que aconteceu naquela época daquela guerra não era palestinos. Não sei por que trouxeram essa palavra. Talvez estavam tentando reviver a memória desses Pilistim da época aqui, dessa pessoa igual Golias, que ficou confrontando Israel, blasfemando contra o nome do Eterno. Golias, eu estou falando, tá? Golias é aquele gigante que o rei Davi lutou lá e venceu ele. Está escrito que o Golias ficou blasfemando contra o Eterno, blasfemando contra os hebreus, e foi vencido pelo rei Davi, que era um hebreu, que era um judeu. Próximo tema. Vai Gdal Haish, vai Eler Halor, ve Gadel Ad Ki Gadal Meod. Aqui é sobre Yitzhak, filho de Abraham. E se engrandeceu o homem, e foi rumo ao crescimento, até que cresceu muito. Repare que aparece 3 vezes aqui sobre crescimento, engrandecimento. Yitzhak cresceu, por que 3 vezes? Ele cresceu em nome, reputação e riqueza. Em nome, o nome dele, Yitzhak, vou deixar na tela aqui a raiz e o significado do nome dele. Riso, alegria. Está escrito que quando o Eterno foi dar a notícia para Abraham e Sara eles se alegraram com a notícia. Lesachek, Yitzhak, esse significado, alegria, contentamento. Então esse é o crescimento do nome dele. Reputação. Ele foi um hebreu monoteísta que esteve em vários locais que nem todo mundo era monoteísta, mas ele foi muito respeitado em todos esses locais. É um ensinamento para todos nós monoteístas. Quem segue a Torá, as escrituras sagradas originais, vive de acordo com o que o Eterno ensina nas escrituras sagradas. Judaísmo ortodoxo. Nós somos respeitados nos locais onde chegamos. Quem segue corretamente, porque as escrituras sagradas nos ensinam a sermos humildes. Então, você sendo humilde, você é respeitado em todo local que você chega. E grande em riqueza. Existem comentários em Bereshit Rabbah. Eu vou deixar também na descrição essas referências que eu estou falando, tá? Que até o estrume das mulas de Yitzhak valiam mais que toda a riqueza do Avimelech. 5 homens foram grandes ao longo das escrituras sagradas.
Tá? O primeiro aqui é o Yitzhak, ele foi grande em Avodat Hashem. Está escrito que quando Rivka veio chegando com o servo de Abraham, o Yitzhak estava rezando durante a tarde nos campos ali. Então, os judaísmos têm 3 rezas, de manhã, de tarde e de noite. O Yitzhak, ele institui a reza da tarde. Então, ele foi muito grande nesse serviço, adoração ao Eterno. O próximo é o Shmuel, ele foi forte em Chokhmah, profeta Samuel. O Yehoshafat, ele foi forte em Mishpat, estou deixando na tela aqui a referência, livro de Crônicas, tá? 19. Dei uma olhada depois lá. O David foi grande em Osher, rei David. E o Mordecai, ele foi em Koar, força, livro de Esther, tá bom? Vou deixar na tela para você pesquisar depois. Um pouco mais à frente, aqui há uma concretização de uma coisa que o Abraham tinha falado lá no capítulo 21 de Bereshit. O Yitzhak volta a cavar os poços que os Filistim, palestinos, né, esses verdadeiros palestinos da época aqui, eles fecharam os poços que Abraham cavou lá no capítulo 21. Depois dê uma olhada lá. E aqui nesse episódio aqui, desse versículo que eu postei na tela, no assunto do Yitzhak, houve brigas com os pastores, desse local de Gerar contra os pastores de Yitzhak. Tá bom? O Abraham, no capítulo 21, quando ele compra esses poços do Avimelech, o Abraham fala assim: venda para mim esse poço para que seja para mim como uma prova de que eu cavei. E aí Abraham fala que estava tendo uma briga, mas não estava tendo briga nenhuma. Abraham viu futuramente, de antemão, que haveria essa briga aqui com os pastores de Gerar contra os filhos dele, contra o filho dele. Abraham, ele fala a seguinte expressão: Ba'avar, no passado. Então Abraham estava no presente, falando de algo no futuro, para que no futuro aqui, o Yitzhak falava: no passado meu pai comprou esses postos aqui. Então essa é uma das provas que Abraham foi um profeta, tá bom? Eu estou falando rapidamente, mas se ficou dúvidas, deixe no comentário aqui. Então Abraham, de antemão, como ele foi um profeta, ele viu que haveria essa briga aqui, então ele já compra esse poço para provar: ó, esse poço é meu, ele passa para o filho dele. Um pouco mais à frente, Vaya'al Misham Be'er Shava, e subiu de lá do poço do 7. Então, eu acabei de mencionar aqui que ele teve uma briga por causa dos poços, e aí ele saiu de lá desse local dos poços chamado Be'er Sheva, poço do 7. Tá? Agora na coluna de baixo aqui, ó. Vayera Elav Adonai Balayla Hahu, Vayomer, Anohi Elohei Avraham Avicha, Al Tira, Ki Itcha Anohi, O Verachticha, Vehir Beiti Et Zaracha, Ba'avur Avraham Avdi. E apareceu a ele o Eterno na noite aquela, e disse: eu, o Elohei de Avraham, o seu pai, não tema, porque com você a você eu abençoo, e aumento de você a sua semente, devido o Avraham, meu servo. Bom, o que eu tenho a falar? Não tema, porque teve uma briga aqui, uma discussão, ele deve ter ficado, mal com essa discussão, então ele fala: não tema, pode ficar tranquilo, eu estou com você, vou te aumentar, vou manter em você a promessa que eu fiz com seu pai Avraham, que foi meu servo. No próximo versículo, o Yitzhak, ele constrói um altar. Olha só esse aqui. São 7 altares no total criados pelos patriarcas. Eu vou deixando na tela aqui as referências. Avraham constrói 4 altares. Vou deixar aqui, ó, em Shechem, Bereshit 12. Tá? Após a primeira aparição de Hashem na terra de Canaan. Depois Avraham constrói Betel, tá? Após ele se deslocar de Shechem, invocou o nome de Hashem. Em Hebron, carvalho de Mamre, tá? Bereshit 13, após a separação de Lot, a promessa que toda a terra seria dada à sua descendência. E o quarto que Avraham constrói, Monte Moriá, capítulo 22, construído para o teste de sacrifício ao Yitzhak. Esses são os 4 altares que Avraham constrói, tá bom? Depois o Yitzhak, ele constrói um nesse próprio episódio aqui. E o Yaakov, ele constrói 2. Vou colocar na tela aqui também, ó. Shechem, Elohei Israel, em Bereshit 32. Após retornar de Aram, se reconciliar com Esaf. E o Shechem, Elohei Israel, o Deus de Israel. Bereshit 33, tá? Depois dê uma olhada no contexto lá. E o segundo que o Yitzhak constrói é Betel, Bereshit 35.
construída após o mandamento de Hashem, que subisse de Betel, cumprindo a promessa que fez no início da fuga dele. 7 altares no total. Lembra lá no livro de Bamidbar, que o bruxo Bilam foi contratado pelo Balaque para tentar amaldiçoar os hebreus? Bilam constrói 7 altares para tentar enfraquecer essa força criada pelos patriarcas ao construir esses 7 altares. Essa é uma das provas que ele foi um bruxo, muito poderoso. Ele sabia Kabbalah prática muito forte, então por isso que ele constrói 7 altares. Próximo tema: Vaya'as lahem mishte, vayochlu, vayishtu. E fizeram para eles um banquete e comeram e beberam. Linha de baixo aqui: Vayashkimu vaboker, vayishavu, ish le'achiv, vayishalhem Yitzhak, vayelchu meito be shalom. E juraram, e levantaram-se de manhã e juraram o homem ao seu irmão, ao seu próximo, e enviaram Yitzhak, e foi cada um de si em shalom, em paz. Então, resumindo aqui, o Yitzhak cresceu muito, se engrandeceu muito, houve inveja dos pastores ali do local, teve briga, e aí o Avimelech chega no Yitzhak e fala: Yitzhak, você é um homem muito grande, muito poderoso, não faça mal para nós. Você não vai se vingar de nós não, dessa briga que causaram contra você aqui. Não faça mal para nós não, por favor. Sabemos que o tema está com você, você é um homem muito poderoso. O Yitzhak fala: fica tranquilo, eu não quero mal para ninguém aqui. Simplesmente me engrandeci e o pessoal teve inveja aqui. E aí eles fazem um banquete como uma despedida e eles vão embora em paz. Façam um juramento que não haverá guerra e vão embora em paz, tá? Existem muitos ensinamentos profundíssimos aqui. Você está crescendo na sua vida, sempre acontece alguém que está com inveja e tenta puxar seu tapete, te prejudicar. Está escrito que os pastores de Shechem ficavam tampando os poços que Yitzhak cavou. Yitzhak vai, faz algo para se recuperar, vê alguém, tenta atrapalhar. Quem aqui já não passou por isso na vida? E aí eles falam assim, está escrito assim: eles juraram um homem para seu irmão. Eles não eram irmãos, eles eram de nações diferentes ali. Mas o respeito faz com que eles se tornem como irmãos, sabe? E aí, o outro ensinamento é o seguinte: no Tanar, vou mostrar para vocês aqui, que é o nome original do livro que chamavam de Antigo ou Velho Testamento. É o nome original, se chama Tanar. Tá bom? Aqui há muitos ensinamentos que os judeus devem respeitar e cumprir as promessas que fazem aos não-hebreus. Os judeus, com ensinamentos de judeu para não-judeu. Tá bom? O judeu deve respeitar o não-judeu, o judeu deve honrar o que ele promete para um não-judeu. E mais um detalhe muito mais profundo é o templo de Salomão, o tabernáculo, o templo de Salomão. Todos os anos, os sacerdotes e levitas, eles fazem sacrifícios de elevação, de purificação para toda a humanidade, no Yom Kippur, todos os anos. O templo ele emana muita luz e presença divina para toda a humanidade, e todos os anos os sacerdotes fazem sacrifícios para purificar toda a humanidade, iluminar essas pessoas, acabar com a idolatria e tal. Mas, infelizmente, existiam pessoas que eram contra isso, não queriam o reinado divino do Eterno na Terra, não queriam que a força do templo estivesse emanando ali, e as pessoas eram contra o templo. Vamos destruir esse templo foi destruído mesmo, vamos acabar com isso aí e transferir esse poder para um outro ser, que ele é o cordeiro de sacrifício que vai acabar com tudo, e que esse templo seja destruído mesmo. Mal as pessoas sabem que estão cuspindo no prato que comem, tá bom? Nas escrituras sagradas há um ensinamento de que deve honrar a humanidade, os não-hebreus. As pessoas erroneamente cuspiam no prato sem saber a importância do poder que elas recebiam, infelizmente. Essa é a importância de você conhecer as escrituras sagradas. Um pouco mais à frente existe um ensinamento profundíssimo, eu vou colocar para vocês na descrição do que eu vou falar aqui. Um pouco mais na frente, no capítulo 27, eu vou ler direto no texto aqui, essa história que é muito conhecida. Bereshit, Gênesis, no capítulo 27 em diante aqui, Yitzhak envelheceu, seus olhos se escureceram, e ele não mais enxergava. Chamou Esaú, seu filho maior, e disse: estou velho, e pegue suas armas de caça, e caça uma caça, faça para mim das delícias que eu gosto, comerei e depois te abençoarei. Tá? O Esaú foi para caçar. Tá? Sabemos que o Esaú não era ele que fazia a comida, quem fazia era a Rivka. Tá? A Rivka, ela fazia a refeição,
o Esaú ia lá, tomava a comida da mãe dela e falava: pai, tá aqui a comida que eu fiz para você e você coma ela aqui agora. Da onde sabemos isso? Do próximo texto. Quando ele traz, ele pega, ele fala: eu trouxe aqui a caça e tal. Eu vou ter que resumir bastante, então pessoal, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, tá? Ele fala para o filho ir lá pegar uma caça. Aí a Rivka escuta e ela chama o Yaakov. Ela fala: filho, eu escutei seu pai falando que o Esaú buscar uma caça, ele vai abençoar ele. Faz o seguinte, vai lá você no rebanho, pega uma das cabras, e eu farei as manjares, as delícias que seu pai gosta, e você leva para ele e você vai receber a bênção. Parece aqui que ele roubou a bênção, mas o Esaú ele perdeu a primogenitura, por isso ele perdeu a bênção. Tá bom? Então era para acontecer mesmo, dele perder a bênção mesmo, tá? E aí ela fala: vai lá pegando das cabras, né? E eu farei e você vai receber a bênção. Aí o Yaakov fala: mas mãe, eu sou diferente do meu pai, né? Minha pele é lisa e tal, minha voz é diferente. Meu pai vai se aproximar de mim, vai perceber que eu não sou Esaú e eu vou ser amaldiçoado, não vou receber bênção. E aí a mãe dele fala existe um código muito profundo aqui, versículo 13. Ela fala assim, ó: Vatomer lo imo, alai kilalaterra. Sobre mim esteja a sua maldição, meu filho. Então Yaakov fala: mãe, meu pai vai perceber que eu não sou Esaú, ele vai me amaldiçoar. Aí ela fala: sobre mim a sua maldição, meu filho. Aqui é um código muito profundo, quem é monoteísta sabe, tá bom? Pessoas que tentavam amaldiçoar o Yaakov por falando que ele roubou aqui, mas foi a mãe que ela tramou tudo isso aqui, digamos assim, tá? Então tem um código aqui de proteção aqui. Continuando. Sobre mim esteja a sua maldição. Continuando. Aí ele pegou das cabras, trouxe para a mãe, ela fez o versículo 14 em diante. Ela fez as delícias e ela pegou as roupas do Esaú, versículo 15, tá? Rivka pegou as roupas de Esaú e colocou no Yaakov. E pegou os pelos dos cabritos e colocou nos braços e pescoço do Yaakov, porque Esaú era peludo e tal, né? Olha só, ela pegou as roupas de Esaú e colocou em Yaakov. Que roupa é essa? Essa roupa foi a roupa feita para Adão, quando Adão saiu do Gan Eden, do Jardim do Éden. O Eterno fez a roupa para Adão, lembra? O Eterno fez vestimentas e colocou em Adão e Eva. Essa roupa aqui, de Esaú aqui, era a roupa de Adão. Eu vou deixar na descrição isso que eu estou falando, tá? Então, o Eterno fez a roupa para Adão, e aí depois foi passado para Shet, tá? Passado de geração em geração. Depois passado para Metushelah. Depois passado para Noé. Pode ficar tranquilo que eu vou deixar tudo na descrição, essas referências aqui, tá? Essa mesma roupa, feita pelo Eterno, dada para Adão, passada para Metushelah, Noé, depois para Ham. Noé saiu da arca com 3 filhos, Shem, Ham e Afet, tá? Depois passou para Nimrod, descendente de Ham. Cadê aqui? Bereshit, capítulo 1, tá? Tem aqui a referência, eu vou colocar na descrição. E depois, o Esaú ele luta com o Nimrod e pega essa roupa para ele. Assassinou o Nimrod e pegou. E foi passada para Esaú. Tá bom? 7 pessoas. Adam, Shet, Metushelah, Noah, Ham, Nimrod e Esaú. E aí ela aparece aqui, nesse capítulo aqui, nesse assunto colocado sobre o Yaakov. Finalizando sobre a bênção que Yaakov recebe, no Bereshit, capítulo 27, versículo 28 em diante. Eu vou ler direto na tradução, para o vídeo não ficar tão longo. Então, versículo 28. Que Hashem te deu o orvalho dos céus, o melhor da terra, abundância de trigo e vinhedo. Essa foi a primeira. Versículo 29. Que sirvam a você nações, e curvem-se diante de ti nações. Seja senhor de seus irmãos, e te reverencie os filhos de sua mãe. Essa foi a segunda. E os que te amaldiçoarem serão malditos, os que te abençoarem serão benditos. Essa foi a terceira. O que eu quero falar aqui as nações te servirão, e você será senhor de seus irmãos, e te reverenciarão os filhos da sua mãe. Esse é o ponto que eu quero falar aqui nesse último assunto. Mas abrindo um parênteses aqui, ó, os que te amaldiçoarem serão malditos. Em algumas traduções, dá a entender que os que te amaldiçoarem, Deus vai amaldiçoar. Na verdade, lendo ao pé da letra aqui, ó, quem amaldiçoar será uma pessoa maldita, porque a pessoa que fica amaldiçoando, ela é um problema, não Deus é um problema
que fica amaldiçoando, sai amaldiçoando por aí as pessoas. A pessoa que é uma amaldiçoadora, ela acaba trazendo problema para si mesma, tá bom? Isso foi um parênteses aqui, mas o ponto nações te servirão e seus irmãos te reverenciarão, te servirão, né? Vamos lá, olha só. E aí o Esaú, ele volta da caça, né? Ele vai agora receber a bênção, aí o pai dele fala, ué, entrou alguém aqui e recebeu a bênção. Aí o Esaú fica bravo, e né, depois tem uma olhada no contexto, versículo 31 em diante ali, 31, 32, dei uma olhada depois no contexto. Aí no versículo 38, versículos 38 e 39, começa as bênçãos aqui para Esaú, tá bom? Vamos lá. Yitzhak responde e diz, o melhor dos lugares da terra será a sua habitação, onde o orvalho cai do alto. Essa foi a primeira para Esaú. Por tua espada viverá, e a teu irmão servirá, e a teu irmão você servirá. Essa foi a segunda. Viverá pela espada e servirá a seu irmão, a Yaakov. Esaú servirá a Yaakov. Agora a terceira, e será quando você se tornar impaciente, sacudirá ou retirará o jugo de seu pescoço. É o terceiro. Esse aqui é o ponto. Servir ao irmão e retirar o jugo do pescoço. Vamos lá. O local onde Esaú foi viver, eu vou deixar na tela aqui, tá? Esse local que eu estou deixando na imagem, é esse local aqui onde ele foi, se estabeleceu, depois que ele saiu de casa e tal, né? Começou toda a nação, o reinado dele aí nesse local, tá? Muito depois, essa essência, essa energia, essa essência de Esaú foi transferida a uma outra nação, que você já vai entender, eu vou explicar, você já vai entender o que é isso. Existia uma religião que reverenciava, idolatrava, se ajoelhava, oferecia sacrifícios para um judeu que ficou preso em uma espécie de espada. Eu vou deixar aqui na tela, aqui, ó. Esse tipo de espada aqui, você vira uma espada ao contrário, você tem esse tipo de imagem aqui que eu estou deixando na tela. Aí pega-se um judeu, um hebreu, e aí prende ele nessa espada invertida, e aí a pessoa se prostra para esse judeu preso nessa espada. Então a bênção do Esaú você viverá pela espada. Esaú, ele foi Edom, sanguinário. A palavra sangue em hebraico é Edom. Esaú foi edomita, sanguinário, porque ele foi avermelhado e porque houve muito derramamento de sangue em nome dele. E aí existia uma nação, né, uma religião que trouxe muito derramamento de sangue utilizando a espada, e aí ela perseguiu muitos judeus e o desejo principal é destruir os judeus. Então, ou seja, aquela religião é como se fosse a concretização de Esaú matando o irmão Yaakov, porque está escrito aqui no decorrer do contexto que Esaú ele guardou rancor e ele falou, depois que acabar a luz do meu pai aqui, eu vou matar meu irmão. Então aquela nação lá, que não existe mais isso, mas cultuava aquela espada com um judeu pregado nela, como se fosse Esaú matando Jacó irmão, prendendo ele nessa espada, e as nações, e o Esaú reverenciando eles, ou seja, se ajoelhando. Eu vou deixando na imagem aqui para você vendo a concretização, o decorrer, ou a consequência causada depois, ao longo do tempo, relacionada a essa bênção aqui. Então, é um problema. O Esaú ele foi uma pessoa sanguinária, ele foi uma pessoa problemática, uma pessoa muito complicada. Aquela nação também foi uma nação muito complicada, aquela religião. Aí trouxe toda uma desejo a acabar com os judeus. Nunca vão conseguir, nunca conseguiram, nunca vão conseguir vencer os judeus, mas essa é uma comprovação da consequência aí o decorrer da bênção que Esaú recebe.